Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Explorando Prosperidade. Hoje vamos falar sobre o livro Desperte o Gigante Interior, do autor Anthony Robbins. A nossa conversa hoje vai focar em algumas partes do primeiro capítulo, que se chama Sonhos de Destino. Queremos, assim, mergulhar um pouco nas ideias centrais sobre como despertar aquele potencial que muitas vezes a gente nem sabe que tem, né? Exato, é bem por aí. O ponto de partida que o Robbins coloca é que todo mundo tem sonhos, sabe? E uma capacidade, assim, gigante, imensa, mas que fica meio adormecida, sufocada pela correria, pelas frustrações do dia a dia. A proposta dele é justamente essa: reacender esses sonhos e a crença de que a gente pode sim moldar o nosso destino. Ele já começa com uma imagem muito forte, né? Aquela história dele sobrevoando de helicóptero um prédio onde ele trabalhou como zelador. E isso só 12 anos antes. Nossa, é muito impactante. É um contraste enorme, né? Entre as dificuldades da época, o medo que ele sentia e a realidade que ele conseguiu construir depois. Pois é. E o interessante dessa história não é só a virada de chave em si, mas como ela mostra que as frustrações, os aparentes fracassos, podem virar combustível, sabe? O Robbins Big sugere que mudar a forma como a gente vê essas dificuldades já é uma técnica poderosa. Isso tem tudo a ver com a citação do Disraeli que ele usa, né? Sim, sobre acreditar que a gente molda o destino. Isso. Em vez de achar que é tudo acaso. É sobre reconhecer esse poder interno e, mais importante, usar ele. E tem também a parte que ele descreve chegando num seminário. Milhares de pessoas. E muitas contando como as técnicas do livro mudaram a vida delas. Ah, sim. Histórias de gente superando doença, largando vício, salvando o casamento, até aumentando renda, perdendo peso. Mostra que não é só teoria, né? Tem aplicação prática. Com certeza. E o que eu acho fascinante aí é como essas histórias se conectam com um momento de virada do próprio Robbins. Aquele ponto em que ele decidiu chega, basta. Ele não ia mais aceitar menos do que ele sentia que era capaz de ser. Essa decisão firme, essa intenção clara, parece ser o verdadeiro motor da mudança, tanto para ele quanto para essas pessoas. É verdade. E isso nos leva direto para um princípio-chave que ele chama de concentração do poder. A ideia de focar a energia e recursos numa área específica. Ele usa a analogia do raio laser, que eu acho ótima. Sim, muito boa. Para conseguir romper barreiras em vez de ficar tirando para todo lado e não sair do lugar. Muita gente se perde nisso, né? Na dispersão. Exatamente. Preciso. E ele argumenta que, para conseguir direcionar esse foco do jeito certo, é fundamental entender o que de fato molda nosso comportamento. Não adianta só querer mudar, tem que sacar as forças internas que, nos empurram ou nos seguram. A busca dele é essa: entender o que diferencia vidas que inspiram daquelas que são mais um alerta, né? Entender as motivações, os padrões. Isso, fundamental. E essa compreensão, então, levaria a despertar o tal gigante adormecido. Aquele dom especial, potencial único que todo mundo teria lá dentro só esperando, sei lá, um estímulo, né? Um toque de despertar, como ele diz. Exato. O livro se apresenta quase como esse chamado mesmo. Um desafio para a gente usar esse poder. E o desafio final que ele coloca ali naqueles trechos é talvez o mais crucial, né? Não adianta só ler, só saber. Ah, sim. O conhecimento parado não transforma nada. Ler e entender os conceitos é só o começo. A diferença real, o que traz resultado mesmo, vem da aplicação, todo dia, na rotina. A ação, né? A ação é ela que faz a ponte entre a ideia e a realidade transformada. Então, juntando tudo isso, a mensagem principal que a gente tira daqui é tipo um ciclo, né? Primeiro, reconhecer esse potencial que a gente tem. Sim. Depois, tomar a decisão firme de mudar. Aí, aplicar um foco bem direcionado. Como laser? Isso. E, por fim, agir consistentemente. Para fazer os sonhos acontecerem de verdade. Se essa conversa está sendo útil, se está te dando alguma ideia, não deixe de nos apoiar se inscrevendo no nosso canal. E fica talvez uma reflexão, né? Pensando nisso tudo, na decisão, no foco. Qual seria aquela única pequena área da vida que, se a gente dominasse, usando essa aplicação focada, prática, poderia gerar o maior efeito dominó positivo em todo o resto? Identificar esse ponto de alavancagem talvez seja o primeiro passo concreto para começar a despertar esse gigante.